As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, um programa que mostra a cada um de vocês que tudo que acontece no nosso corpo, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo na nossa mente ou no nosso espírito. Como se o nosso corpo fosse simplesmente, como diria a professora Mônica Medeiros, o mata-borrão da alma, ou seja, o nosso corpo, ele não é o real, ele é um holograma do que está acontecendo verdadeiramente no nosso espírito ou na nossa mente. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu trabalho com acupuntura, massagem, quiropraxia e sou mestre em Reiki. E hoje estou aqui em mais um encontro, mais um programa com vocês, começando de uma forma um pouquinho diferente. Como no nosso último programa, nós conversamos bastante sobre a questão da psicossomatização, hoje eu trouxe logo de cara um exercício para que cada um de nós reflitamos juntos aqui sobre algumas observações. Então, observe abaixo alguns sinais físicos, né, que podem indicar doenças psicossomáticas e você anote aí na sua casa, caso sinta algum destes sintomas frequentemente. Aumento dos batimentos cardíacos, tremores, respiração rápida e falta de ar, suor frio ou excessivo, boca seca, enjoos, dor no estômago, sensação de nó na garganta, dor no peito, nas costas e na cabeça, manchas vermelhas ou roxas na pele e alergias de pele ou respiratórias. Agora, pense no seu momento atual e observe se há correlação com possíveis causas emocionais. Por exemplo, muitas cobranças e estresse no trabalho, traumas por acontecimentos marcantes, dificuldade em expressar sentimentos ou falar deles, pressão psicológica ou bullying, depressão ou ansiedade, elevado grau de cobrança pessoal, entre tantos outros. Então, reflita aí dentro de cada um de vocês, dentro da casa de vocês, onde vocês estiverem me assistindo, se estes sintomas eles acontecem frequentemente contigo e muitas vezes podem até mesmo não ter uma explicação física. Mas observem que dentro da própria medicina chinesa, que é o meu campo de atuação, dentro da acupuntura, nós sabemos que, por exemplo, o ciúme e o apego geram muitas vezes desequilíbrios na bexiga. Os medos exagerados geram desequilíbrios nos rins. Por exemplo, pedra nos rins. Raiva em excesso desequilibra o fígado. Indecisão e insegurança desequilibra a vesícula biliar. Ansiedade, angústia gera desequilíbrio no nosso coração. O julgamento e as críticas, os preconceitos em relação ao próximo ou em relação a nós mesmos, geralmente geram desequilíbrios no intestino delgado. Assim, consecutivamente, traumas, emoções mal digeridas, mal resolvidas, geram desequilíbrios no estômago. E a preocupação em excesso gera desequilíbrios no baço ou no pâncreas. A tristeza exagerada gera uma depressão e a depressão ela desequilibra facilmente o nosso pulmão, inclusive o nosso pulmão
que dentro da medicina chinesa a energia do pulmão está diretamente relacionada ao nosso sistema imunológico. E o intestino grosso, que é desequilibrado todas as vezes que nós ficamos muito enfesados, irritados com as coisas, o que pode acabar prendendo ou soltando o intestino. Quando, por exemplo, nós não deixamos ir algo, pode ficar com o intestino preso. E se você ficar muito irritado, raivoso, isso pode sobreaquecer tanto o seu intestino que ele vira um intestino solto. Tudo que você come é capaz de lhe dar uma diarreia. Então perceba que dentro da medicina chinesa, cada um dos nossos órgãos, dos meridianos, ou seja, dos caminhos de energia associado a cada um desses órgãos, está relacionado, está correlacionado a uma emoção, a um padrão de desequilíbrio emocional. Não é assim tão direto, muitas vezes você pode ser uma pessoa extremamente ansiosa e estar desequilibrando, por exemplo, o seu rim, mas de uma forma geral seria mais ou menos essa a correlação que nós fazemos. E observem que nós fazemos esse exercício para correlacionar cada uma desses traumas, dessas angústias, desses estresses com um órgão ou um sintoma que nós possamos estar sentindo. Mas nós nunca olhamos para nós mesmos observando a parte positiva que existe e habita dentro de cada um de nós. E lembrem-se que no nosso último programa nós fizemos um trato aqui que de agora em diante cada um de nós seria o terapeuta, o médico, o enfermeiro de si mesmos, o psicólogo de si mesmos. Então, toda vez que nós percebêssemos que estávamos nos maltratando, nós acolheríamos, seja o desequilíbrio, ou seja a doença, seja quando nós estamos nos julgando, nos criticando, nos colocando para baixo. Então, por que não, neste momento, fazer um exercício de auto-amor e você elencar tudo aquilo que você já fez de bom por alguém na sua vida? Elencar todas as suas qualidades, tudo aquilo que você orgulha, que você é bom, tudo aquilo que você orgulha de ter feito, de ter ajudado. Esse é um exercício de compaixão, é um exercício de amor, porque muitas vezes nós nos culpamos demais por tudo. Nós temos traumas na nossa vida que nós ficamos remoendo, e aquilo não tem fim dentro de cada um de nós, a ponto de um dia até mesmo se tornar uma doença física. Então, é chegado o momento de que cada um de nós nos acolher, cada um de nós nos darmos o amor. Porque se nós estivermos nos alimentando com amor, é sinônimo de que Deus está ali presente naquele momento. Então, todas as vezes que nós temos compaixão e amor por nós mesmos, simplesmente nós estamos exercitando o Deus que habita dentro de cada um de nós. Então, cabe a cada um de nós escolher a cada segundo, a cada instante das nossas vidas, de que lado nós queremos ficar. No lado da culpa, da punição, do julgamento, da crítica, ou do lado do amor, da compaixão e do acolhimento por nós mesmos, pelas nossas emoções e pelos nossos desequilíbrios. E quando nós vamos para este lado e elencamos tudo aquilo que habita de bom dentro de cada um de nós, a nossa culpa se minimiza, pois a culpa nada mais é do que um julgamento do que é certo e do que é errado. Em alguns países, uma determinada pessoa pode se sentir culpada por ter visto uma mulher sem véu, algo que aqui no Brasil não existe culpa nenhuma. Então a culpa ela é gerada pela questão cultural, pela sua criação, por tudo aquilo que você vivenciou, por tudo aquilo que a sua mente acredita como verdade. E é daí que então esta é a semente do julgamento, e da semente do julgamento surge a culpa. Tantos e tantos pacientes eu atendo lá na clínica e eles dizem: eu acredito que eu sou culpado por algo, eu acredito que eu fiz isso, então eu tenho essa culpa, e usam a palavra culpa várias e várias vezes.
Então eu convido a cada um de vocês a trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Então acredito que eu sou responsável por aquele determinado fato, por aquele determinado acontecimento, mas jamais usem novamente a palavra culpa, porque você não é um juiz, ninguém aqui nessa encarnação é juiz de ninguém e nem você é juiz de você mesmo. Somente Deus tem o poder de julgar cada um de nós e ainda assim Ele nos perdoa 70 vezes 7. Então, por que cabe a cada um de nós querer nos julgar como se estivéssemos num tribunal gigante, querer julgar o próximo, julgar a nós mesmos, gerar culpa para o próximo ou para nós mesmos? Porque em toda a história de sofrimento, sem exceção, ou tu és a vítima ou o outro é a vítima. Se você é a vítima, o outro é o culpado. Se você é o culpado, o outro foi a vítima. E sempre nesse ciclo de sofrimento, sempre nós queremos julgar. Não queremos mais julgar. Neste momento vamos adotar a posição de simplesmente adquirir a responsabilidade. Eu sou responsável por isso. E se eu sou responsável por isso, da mesma forma que eu criei isso, eu posso neste momento trabalhar degrau a degrau, passo a passo, para desconstruir isso que habita dentro de mim. Pois lembrem-se que um dos conceitos que nós conversamos no último programa foi o conceito da impermanência. Então, se quando você for realizar esse exercício não tiver praticamente nenhuma qualidade, ou você perceber que praticamente nada de bom você fez, tenha a atitude de Paulo de Tarso, que após matar tantos cristãos, após reconhecer Jesus na sua frente, Jesus lhe curar de uma cegueira, ele simplesmente decidiu mudar de direção e começar a partir daquele momento a atuar para o bem e para o amor ao próximo. Reflitam sobre estas verdades e percebam uma outra verdade que eu aprendi neste retiro, que eu citei no programa anterior, que muitas vezes, quando nós estávamos escaneando o nosso corpo dentro do retiro de meditação, fazendo a determinada meditação, muitas vezes nós perdíamos o foco e perdíamos a atenção e vinham os pensamentos e nós simplesmente nos distraíamos. E a orientação era a seguinte frase em inglês: Start again, ou seja, comece de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, pois você está em constante aprendizado, em constante evolução, então tenha amor próprio e compaixão por si mesmo. Nós vamos fazer, neste momento, uma pequena pausa só para você ir tomar um copo de água, ir no banheiro, e em alguns minutos, alguns segundos, nós já retornamos com o nosso segundo quadro do programa de hoje. As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do programa de hoje. E agora nós iremos conversar um pouquinho sobre a multidimensionalidade que habita no nosso ser. Como essas multidimensionalidades elas interagem e afetam umas às outras concomitantemente. Os efeitos dessas interações eles podem ser saudáveis e promover a expansão da nossa consciência, ou podem ser nocivos e nos fazer adoecer. Além da multidimensionalidade, além de multidimensionais, somos também seres cósmicos, integrados
em um contexto muito maior do que os nossos olhos podem alcançar. E a consciência de quem somos realmente nos traz uma nova perspectiva capaz de ressignificar os acontecimentos da vida e curar mágoas, ressentimentos, traumas, grandes causas por trás de diversas doenças físicas. Então percebam que essa multidimensionalidade do nosso ser, ela tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é de que, como nós já estamos conversando há tantos encontros, há tantos programas, nós não somos somente esse corpo físico que tanto nós temos o hábito, o costume de nos identificar. Nós podemos desmembrar dentro de nós pelo menos 7 corpos, como nos mostram os estudos de tantas escolas e como também é praticado dentro da técnica da apometria. Nesta técnica é mostrado a cada um de nós que nós temos o nosso corpo físico, o nosso perispírito, duplo etérico, mental concreto, mental abstrato, nós temos o corpo búdico, corpo átmico, totalizando, se você contar ao todo, 7 corpos. E em cada um deles ocorre uma pequena parcela da manifestação do nosso ser. E além disso, nós podemos observar que a nossa vida ela é regida, no mínimo, por 12 áreas. E essas 12 áreas nós podemos observar dentro de uma ferramenta de autoconhecimento chamada Roda da Vida, na qual lá nós temos a nossa saúde física, temos a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. Então, quanto nós nos dedicamos a adquirir conhecimento, a fazer cursos, etc., seria a nossa saúde ou o nosso desenvolvimento intelectual ou mental. Mas também é necessário nós desenvolvermos o nosso equilíbrio emocional ou a nossa inteligência emocional. Então, hoje em dia, já admite-se que existe o QI, que é o coeficiente de inteligência racional, mas existe também o QE, ou seja, o coeficiente de inteligência emocional. E alguns estudiosos já dizem que existe também o QS, ou seja, o coeficiente de inteligência espiritual, sendo que esse S vem da palavra inglesa spiritual. Ou seja, dentro de nós temos pelo menos essas 4 partes, que é o físico, o mental, o emocional, o espiritual. Se nós pensarmos então na apometria, são 7 corpos que podemos desmembrar. E dentro da medicina ayurvédica, dentro do conhecimento indiano, nós também temos estes 7 corpos e tantas outras escolas iniciáticas, como por exemplo, dentro da Rosa Cruz ou tantas outras, é estudado essa multidimensionalidade do ser. Mas voltando à nossa roda da vida, nós temos também a saúde dos relacionamentos amorosos, a saúde que está o nosso relacionamento familiar, a saúde que está a nossa parte financeira, a saúde que está o nosso propósito de vida, um dos grandes fatores determinantes para que tenhamos uma vida longeva e saudável, a saúde que está a parte nossa de doação, de trabalho social, de trabalho ao próximo, a saúde que está o nosso relacionamento com os nossos amigos, a saúde que está o tempo que nós dedicamos àquilo que nos diverte, aos nossos hobbies, ao lazer, às artes. Então, dentro da nossa vida, ela é multifacetada e cada uma dessas áreas, quando em equilíbrio, ela alimenta uma outra área. Quando uma determinada área ela está em desequilíbrio, parece que todas as outras áreas elas também vão tendendo a se desequilibrar. Então, a nossa vida ela é sim um equilíbrio dinâmico, mas é necessário nós observarmos o quanto nós podemos curar uma determinada área da nossa vida e com essa área em equilíbrio, as outras elas também vão se equilibrando. E é por isso, não é à toa
que a clínica que eu idealizei, que eu trabalho, se chama holoclínica, ou seja, holo é o todo ou inteiro. Nós precisamos tratar o todo, nós precisamos tratar o ser e não a doença. O doente, ele nada mais é do que uma simples manifestação no corpo físico de algo que está lhe faltando. Vocês sabiam que lá na Alemanha o médico não pergunta para o paciente o que ele está sentindo? Existe uma expressão em alemão que, quando traduzida, significa que o médico pergunta aos pacientes o que lhe falta. Então nós só nos desequilibramos, nós só adoecemos porque está faltando algo dentro de cada um de nós. Ou seja, é porque você está tendo um mau relacionamento com a sua esposa, é porque você não está tendo um bom equilíbrio emocional, então está lhe faltando algo. E o que não está faltando mais hoje em dia do que o amor por nós mesmos? Então eu continuo falando sobre isso, porque dentro dessa oratória eu me incluo. Nós precisamos nos amar mais, nos perdoar mais, diminuir o ressentimento que nós temos por nós mesmos, uma autoculpa, um sofrimento desnecessário que nós vamos gerando e que nós podemos sim amenizar eles através do nosso auto-amor. E dentro dessa multidimensionalidade que temos no nosso ser, também existe uma multidimensionalidade no próprio planeta. No nosso planeta nós temos linhas telúricas, camadas de Ley, camadas de ressonância de Schumann. São linhas que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão interligando e conectando a Terra, assim como existe no nosso próprio corpo os meridianos, ou seja, os caminhos de energia, que assim como as veias que percorrem o sangue, percorre o Qi, que em chinês significa energia, ou se você preferir, o Ki, que em japonês é energia, tanto que Reiki significa energia universal, canalização desta energia universal, e nós temos também dentro desta mesma perspectiva o prana, que do sânscrito significa energia. Não é à toa que os exercícios de pranayama, os exercícios de respiração, eles controlam o fluxo de energia do nosso corpo. Não é à toa que dentro da medicina chinesa nós temos técnicas de respiração chamada Qigong. Qi é energia e Kun é controle, ou seja, o controle da energia do seu próprio corpo. Então nós temos os Qigongs, nós temos os pranayamas. Percebam que um conhecimento de 5.000 anos, um conhecimento de 7.000 anos, ele não pode ser negligenciado. Nós temos o infeliz hábito de negligenciar esta cultura, de negligenciar a medicina proposta pelos 2 países mais populosos do mundo, a China e a Índia. E se ela não funcionasse, se a medicina ayurvédica e a medicina chinesa ela não funcionasse, nós não teríamos um chinês a cada esquina, pessoal. Nós não teríamos um povo tão grande se aquilo não funcionasse, se a acupuntura não funcionasse. Então, tem que ter ali alguma coisa. Você que é extremamente cético, experimente um dia fazer uma sessão de acupuntura, experimente um dia fazer uma massagem ayurvédica, descubra qual é o seu dosha. Não sabe o que é dosha? Dosha é o seu biotipo energético dentro da medicina ayurvédica. E cada um de nós tem um pouco mais ou menos de cada um dos doshas. E esses doshas eles são chamados de Pitta, Kapha e Vata. E dentro desta constituição energética é possível até mesmo, dentro da medicina ayurvédica, descobrir qual é o melhor alimento para você, quais são as emoções que mais te desequilibram, tudo isso através da nossa constituição energética. E vejam que dentro do nosso planeta, os 5 sólidos de Platão somados, eles nos conectam ao planeta através de uma rede energética. Então, tudo aquilo que nós pensamos, que nós emanamos, nós estamos vibrando para o planeta.
E se nós estamos vibrando, nós estamos entrando em ressonância, né? Dizem até que muitas vezes através de um pensamento negativo seu, pode ter sido a última coisa que uma determinada pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, estava precisando para decidir fazer uma besteira. Então percebam que todos nós estamos conectados. E esta conexão nós poderíamos chamar, dentro da Igreja Messiânica, o que o mestre Meishu Sama nos deixou como sendo os fios espirituais. E eu vou explicar para a gente finalizar o nosso programa de hoje o que seria um pouquinho sobre estes fios espirituais. Cada um de nós está conectado a todos do planeta por fios espirituais. Acontece que a diferença de conexão que acontece entre nós é que quando nós temos, por exemplo, um relacionamento amoroso, esse fio ele vai ficando cada vez mais grosso. Quando nós temos um filho, é um fio extremamente grosso, que por mais que um dia nós deixamos de falar com o nosso filho ou brigamos com ele, esse fio jamais vai se romper. E outros fios, eles podem ficar cada vez mais finos, mais finos, mais finos, até realmente chegar o momento que pode ser que esse fio se rompa e nós deixemos de nos conectar com a pessoa. Então percebam que quanto mais você se relaciona com determinadas pessoas, mais você vai criando conexões espirituais com essas pessoas. São fios espirituais. Esse fio ele tem grossura e ele também tem cor. Ele pode ser muito mais limpo, muito mais puro, brilhante, prateado, dourado, ou ele pode ser muito mais sujo, uma cor acinzentada, uma cor amarronzada, uma cor negra, se esse fio está causando um desequilíbrio entre você e aquela pessoa que você está conectado. Então percebam a influência que nós temos, por exemplo, nos nossos pensamentos, o que dentro da filosofia do mestre Meishu Sama ele chama de sonen, ou seja, a frequência vibratória do nosso pensamento, ela altera e ela atrai e interfere todas aquelas pessoas que estão conectadas conosco, assim como a frequência dessas pessoas, o padrão de pensamento, comportamento e a relação que ela tem com cada um de nós também interfere a nossa vida. E diz dentro dessa filosofia que um dia, e esse dia está muito próximo de se chegar, vai ser comprovado de que esses fios realmente existem. E você sabe que existe porque você conhece aquela questão da sincronicidade. Quantas e quantas vezes você não pensa numa determinada pessoa e aí você acaba cruzando com essa pessoa na rua depois de tantos anos, por exemplo, ou essa pessoa te liga, você está pensando nela, a pessoa te liga. Então vejam o poder que o pensamento tem de atrair, através de fios ou conexões espirituais, para perto de ti, tudo aquilo que você está emanando e vibrando. Então jamais esqueça da multidimensionalidade do seu ser, seja nas áreas da sua vida ou nos vários corpos que lhe constituem. Então pesquisem um pouco mais, aprofundem um pouco mais este conhecimento, porque ele vai ser um tema dos nossos próximos programas. Tudo bem? Então eu deixo aqui hoje, na noite de hoje, um forte abraço para vocês. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, vocês assistiram hoje o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Esse programa que nós só conseguimos realizar devido ao apoio, incentivo e toda a produção da rádio e da TV web Fraternal. Para quem quer saber mais sobre todo esse conteúdo, nós temos aqui o site que é o www.fraternal.net.br. Você pode estar assistindo pelo YouTube ou ouvindo esse programa. Está sendo deixado aqui embaixo todos os meus contatos, o meu telefone. Se vocês quiserem entrar em contato, bater um papo comigo ou me acompanhar até mesmo pelas redes sociais. Mas para quem está simplesmente ouvindo o programa, não está assistindo, eu vou deixar aqui pelo menos o meu WhatsApp para que vocês possam mandar mensagem para mim, para conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262. Eu gostaria de deixar um forte e imenso abraço para vocês, uma excelente noite, um excelente descanso e que os seus mentores, quando vocês forem dormir nessa noite,
eles interiorizem dentro de cada um de vocês todo esse conhecimento, para que ele se faça também presente e prático na vida de vocês, que ele não se torne um conhecimento somente teórico, que vocês vivenciem tudo isso que nós estamos estudando juntos, assim como eu também estou procurando colocar em prática na minha vida. Um forte abraço, boa noite. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.